Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você estiver vendo este vídeo. Hoje é mais uma quinta-feira de reflexão e de meditação na palavra do Senhor. Eu quero agradecer a todos pelo apoio, pelo incentivo, pelos compartilhamentos e pedir a você que assine o meu canal, para que você possa estar informado de tudo que está acontecendo, recebendo aulas gratuitas de teologia, de estudos bíblicos e vídeos. Em breve, eu estarei também divulgando aqui o meu canal de TV. Hoje eu gostaria de refletir com você sobre um versículo que se encontra no Salmo 8 e o versículo 6. O versículo diz o seguinte: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhes pusestes. Quero refletir nesta manhã a importância que nós temos como seres humanos de cuidarmos da natureza, numa linguagem mais atual, de cuidarmos do ecossistema. Algum tempo atrás, eu fazia coro com as pessoas que pensavam que essa coisa de cuidar do ecossistema é uma coisa mais dos verdinhos, dos partidos políticos, das ONGs e etc, e etc. Entretanto, com o passar do tempo, refletindo a palavra de Deus, a primeira descoberta que eu fiz foi quando, por mais uma vez, depois de centenas ou dezenas de vezes que li o livro de Gênesis, eu parei e Deus me fez ver que quando Deus criou o homem, uma das responsabilidades da raça humana era ser gerente da natureza. Sim, porque nós não somos donos de nada, somos apenas gerentes e, por que não dizer, mordomos chiques de Deus, porque somos a criatura especial de Deus. E hoje, refletindo neste salmo, o versículo 6 do Salmo 8, eu pude chegar à conclusão que tem tudo a ver conosco a preservação da natureza ou a conservação do ecossistema, como é tão pronunciado politicamente e etc. Mas talvez você esteja dizendo, como eu dizia antes, o que eu tenho a ver com o cuidado com a natureza? O que eu tenho a ver com a proteção da fauna, da flora? O que eu tenho a ver? Afinal de contas, eu sou um ser humano, eu sou a criação, como a gente diz às vezes, né? Eu sou a obra-prima das mãos de Deus. A natureza que se vire. Entretanto, quando nós poluímos as águas, quando nós poluímos o ar, quando nós não cuidamos da natureza, nós estamos cometendo um pecado biblicamente. Porque quando Deus criou nos seres humanos, Ele mandou, lá no capítulo 1 e 2 de Gênesis, por 2 vezes Ele manda que guarde a natureza. Diz que nós somos criados para guardar as coisas. E aí às vezes a gente fica pensando que essa é uma questão dos governos, questão das ONGs. Não, eles estão ocupando o lugar de todos nós. E por isso que o clima está cada vez mais pior, o planeta está aquecendo. Por quê? Porque isso é uma responsabilidade de todos e cada um dos seres humanos, independente de idade, religião, cultura, língua, formação,
social, intelectual, cultural, o que for. Todo ser humano tem o cuidado e o mandamento de Deus de cuidar da natureza. E aos poucos eu fui passando a entender de modo diferente a importância de cuidar do ecossistema. O Salmo 8, ele relaciona várias criaturas de Deus e conclui por dizer que Deus, olha só, deste-lhe domínio, que Deus deu domínio ao ser humano sobre as obras das mãos de Deus, que é a natureza, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, sobre os nossos pés, ou seja, sobre nossa responsabilidade, sobre nosso compromisso, Deus colocou a natureza. E é interessante que o Criador nos incumbiu do cuidado do ecossistema, como, por exemplo, manter a água limpa, como, por exemplo, manter a flora e a fauna desenvolvendo, crescendo. Deus não proibiu o homem de comer animais, matar para comer, pescar para comer, mas o que é que fazem? E, diga-se de passagem, alguns, entre aspas, que se dizem defensores da natureza, defendem a pesca por esporte. A pesca predatória também deve ser proibido, mas por esporte também. Por quê? Porque fere o peixe. O peixe fisga a isca, fica ferido e depois devolve para a água. Isso se torna um pecado, porque Deus permitiu, autorizou, mandou que se alimentasse, que tudo que tem na natureza servisse para alimentação, para o cuidado do homem. Mas também mandou que o ser humano, quando eu falo homem aqui, estou falando de modo genérico, ser humano, antropos. Então, quando Deus mandou que o ser humano comesse de tudo, da flora, da fauna, de tudo, também mandou preservar tanto a flora como a fauna. Há alguns teólogos que dizem, vegetarianos, que dizem que Deus proibiu comer animal. Mas lá em Gênesis, Deus disse que era para comer de tudo, inclusive dos animais. Então, o pecado não é se alimentar da carne de animal. O pecado é pescar um peixe, feri-lo com um anzol e jogar dentro da água de novo. O pecado é pescar em rede, tarrafa, sei lá o quê, e separar os peixes e aqueles que não lhe agrada, deixar morto em cima da terra apodrecendo. Isso sim, porque não está preservando a natureza. O pecado é poluir os rios com as indústrias. O pecado é poluir os rios com os restos, com os restos fecais, com os detritos das cidades. Isto sim que é pecado. Porém, cuidar da natureza é virtude, é dom de Deus, é mandamento de Deus. Daí que eu chego ao extremo e afirmo ser pecado. Se não for um pecado para a morte, como diz o apóstolo São João, mas é um pecado que traz consequência não só para ele que pecou, destruindo a natureza, mas para toda a humanidade. Eu creio que a responsabilidade pela natureza, pelo ecossistema, além de ser um mandamento, além de ser uma honra, ser mordomo do ecossistema, é também uma preocupação com as gerações que virão. Eu sou um homem, neste momento, de 64 anos de idade, e eu me preocupo com o mundo que eu estou deixando para os meus netos, para os meus filhos, para os meus bisnetos, se Jesus não voltar e arrebatar a igreja. E para mim mesmo, porque já estou sofrendo
na natureza, estamos sofrendo, a nossa geração, a consequência dos nossos pecados, de não termos sido mais diligentes no cuidado com o ecossistema. É importante que entendamos que, embora tenhamos chegado ao conhecimento tarde, possamos fazer alguma coisa. Eu lembro-me agora de uma ilustração de um pequeno pássaro que é chamado de beija-flor. Eu li certa vez que houve um incêndio numa floresta e os elefantes corriam, as girafas corriam, os leões corriam, todos os animais corriam da selva. Mas o beija-flor ia no rio, enchia o seu pequeno bico de água e soltava no fogo. Encontrando-se com um leão e o elefante, riram-se dele. Você pensa que vai apagar o fogo da floresta com esse pequeno pouco de água que você leva no seu bico? Ele disse: não, eu tenho certeza que não vou apagar, mas eu quero, mesmo que eu morra queimado, eu quero ter a convicção de que fiz a minha parte em benefício da natureza. Faça isso. Você não é tudo. Você não jogue a culpa no governo. Não jogue a culpa nos outros daquilo que é a responsabilidade de todos e de cada um de nós. Quero concluir com o seguinte pensamento: faço hoje o que seja a diferença no futuro. Faço hoje o que seja a diferença no futuro. Se você cuidar da natureza, poderemos sim, juntos, todos, cada um fazendo sua parte. E se não conseguirmos apagar o incêndio da floresta, tal qual aquele beija-flor, faremos a nossa parte. Que Deus o Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe as cidades, abençoe a nossa geração. Amém e amém.